Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Hoje o tema da mensagem é depressão. Veja bem, eu gostaria de trazer esse assunto, mas não vou ter muita base bíblica, mas eu vou trazer aqui, na verdade, uma experiência própria. Acredito que assim fica mais real a coisa, né? Falar sobre um tema tão específico, tão atual, né? Um tipo de doença que está acometendo muitas pessoas, né, atualmente. Então, eu gostaria de trazer a minha experiência, meu testemunho, e quem sabe isso possa ajudar. Quem sabe alguém esteja passando pelo processo e assim eu posso testemunhar de uma forma positiva e ajudar de alguma forma. Então vamos lá, sem demora, ok? Muito bem, o ano era 2008. Eu trabalhava numa empresa de ônibus. E lembro-me bem que nessa empresa, eu não vou entrar em detalhes as questões trabalhistas da empresa, para não tomar tempo no vídeo, para a gente ir direto ao ponto. Mas lembro-me bem, conversando com um colega de trabalho nessa empresa, ele falou: nossa, aqui tem muitos motoristas com depressão nessa empresa. E por um acaso, eu ainda não estava com depressão, mas acabei ficando por causa dessa empresa. Ela fazia um tipo de esquema de trabalho que ela sempre prejudicava os motoristas. E assim, isso era o processo, esse era o problema principal, né? Vamos resumidamente falando, tá? Então, os motoristas sempre saíam prejudicados e isso trazia um estresse muito grande e coisa e tal, né? Mas no meu caso foi o seguinte: como eu senti que também estava dentro desse hall de prejudicados, eu comecei a pensar, vou sair da empresa, pronto. A gente também não é obrigado a ficar na empresa ali que está maltratando o funcionário. E comecei a lançar expectativa em cima disso, muito grande. E surgiu naquela ocasião uma vaga para motorista executivo. Então, assim, na época eu ganhava em torno de um salário e meio, e o motorista executivo ia passar a ganhar 3 salários mínimos. Ó, de cara já seria o dobro do salário. E ao invés de eu carregar um monte de passageiro, andar em, como é que eu posso dizer, nessa empresa eu carregava sempre o dobro de passageiros. Na outra empresa que eu trabalhei de ônibus eu carregava 300 pessoas, essa eu carregava 600 a 700 pessoas, então estava sempre trabalhando o dobro. Esse era um dos fatores, né? Mas existem outros fatores muito mais sérios do que esse. Mas, então assim, surgiu essa vaga para trabalhar como motorista executivo. Não pensei duas vezes, me inscrevi e me chamaram para fazer o teste. Fui lá, fiz o teste. Eram dois testes: o teste prático de direção e o outro teste era entrevista. E entrevista em inglês. Fiz o teste, tudo certinho, os dois, né? E aguardei o resultado. E o resultado não veio. E demoraram-se 3 meses e ninguém falou nada. Imagina a expectativa do ser humano, né? Querer sair de uma empresa ruim e entrar numa outra empresa que você iria diminuir o trabalho e iria dobrar o salário. Imagina a expectativa. Vocês imaginam. A expectativa foi lá o teto, né? E aí eu me lembro bem que eu fiz uma carta e enviei para a empresa, e essa carta dizia mais ou menos assim: olha, eu não fui chamado na vaga pelo qual eu me inscrevi, mas gostaria de deixar claro que eu gostaria muito de participar aí da empresa, do quadro de funcionários. A expectativa aqui é muito grande. Aí eles pegaram e me chamaram de novo. E o entrevistador, lembro-me bem que ele disse o seguinte: olha, você ficou reprovado no teste prático de direção. Na entrevista eu gostei de você, gostei do seu inglês, mas no teste prático você ficou reprovado, com um colega lá. Eu lembro que naquela ocasião eu estava tão acostumado com ônibus
E quando eu peguei o carro, claro, não tive dificuldade de dirigir o carro. A única dificuldade que eu tive, que eu não estava acostumado, é que ele pediu para mim colocar o carro. Aqui em Portugal a gente se diz de marcha atrás, né? Colocar a ré na garagem dele, do galpão deles, né? E quando eu comecei a adentrar na garagem de ré, eu lembro que eu deixei morrer o carro porque no momento do portão da garagem tinha uma subida. E tinha luz de fora, e quando eu entrei no portão, aquela luz do lado de fora se apagou e ficou aquela escuridão do portão de entrada. Então assim, eu me perdi nessa fase aí e deixei o carro morrer. E lembro que, pronto, foi um ponto negativo, né, no teste prático de direção. Então assim, esse foi o ponto que eu me lembro bem que eu não fui bem, ok? Aí eu fiz o teste prático de novo e passei. Aí, show de bola, né? Ok, então bola para frente, vamos lá. A minha vaga estava para outubro de 2008. Mas isso devia ser, esses testes devia ser lá para agosto, alguma coisa assim, né? Então, o que aconteceu? Aí ele pediu, ó, faz todos os exames admissionais, sangue, tudo aquilo, né? Toda aquela bateria de exames que no Brasil a lista é grande, né? Fiz, ok, tudo pronto, tudo aprovado. E ele falou assim, você vai aguardar, eu tive que aguardar um mês e alguma coisa, porque minha vaga estava programada para outubro de 2008. Mas lembro-me bem, não sei se vocês lembram, existiu aquele processo no mundo todo. Foi uma recessão econômica. Tivemos uma recessão econômica. E nessa recessão econômica, as 4 vagas que estavam em abertas, elas foram canceladas. Simplesmente assim. Foram canceladas. E aí eu percebi uma coisa. Pronto. Eu tinha que continuar naquela empresa que estava a me fazer mal. E aí você imagina o baque. Imagina o cidadão com aquela expectativa de ganhar o dobro, de trabalhar menos e agora continuar naquele local que estava ali fazer mal. Então o que aconteceu? Ali eu comecei o meu processo de depressão. A expectativa muito alta. E eu me lembro bem que eu perdi 10 quilos rapidinho, muito rápido. E foram 2 meses nessa situação. Me lembro como se fosse ontem. 2 meses. E o que acontece no momento da depressão? Obviamente, para quem nasceu na igreja, como eu, primeiro ponto de partida, não fui mais para a igreja. Foi a primeira coisa que eu deixei de fazer. Não fui. E foram os únicos 2 meses na minha vida que eu não fui mais para a igreja. Abandonei, vamos dizer assim, entre aspas, né? Eu não vou dizer para vocês que eu abandonei a fé. Uma coisa é diferente da outra. Eu deixei de ir na igreja, tá? Esse é um ponto. E aquela depressão me abraçou, né? Não tinha mais interesse de nada. Eu não culpava a Deus pelo processo que eu estava passando, porque eu estava num emprego ruim, porque essas coisas fazem parte da escolha do ser humano. Isso nada, Deus não tem nada a ver. Mas eu me lembro bem que eu, para com Deus, andava, vamos dizer assim, triste. Assim, pronto, parece que eu fui esquecido por Deus, que eu não sou importante. E esse foi o sentimento. E o sentimento errado que nutriu dentro do meu coração. E ali eu comecei a definhar. Mas 2 meses, quando bateu certinho 2 meses, eu senti a voz do Espírito Santo dizer assim, vai para a igreja. E eu pensei, pronto, a contragosto, mas eu vou para a igreja. Irmãos, lembro-me bem
quando eu cheguei na igreja, naquele sábado de manhã, tinha um pregador que veio pregar e já começou o sermão dele da seguinte forma: olha, não sei o que aconteceu. Separei um tema aqui a semana toda para falar com vocês e hoje, na hora de pregar, vindo de lá para cá, o Senhor pediu para pregar sobre esse tema, mudar o assunto. Agora vocês imaginem, né? O assunto que ele trouxe era para mim, era para me restaurar. E esse foi o ponto de partida que eu percebi que, não, eu não estou sozinho nessa. Se eu não conseguir entrar no emprego, se eu não conseguir trabalhar naquele emprego, é porque não era a hora. E Deus não queria. Ele não abriu essa porta porque não era da vontade dele. E a gente, é assim, a percepção espiritual, a caminhada cristã, é assim, é dinâmica. A gente aprende com os acertos, com os erros, e percebo que não era da vontade de Deus o emprego, mas também percebi que Deus estava ao meu lado, porque usou aquele pregador naquele dia para mandar uma mensagem para mim. O Espírito Santo me chamou da onde eu estava, no meu momento, que eu não queria saber de nada, de ninguém, entre aspas, né? Só da minha família ali, mas não queria saber mais de nada. Nem de comer eu tinha vontade. Me tirou daquela situação e me levou para a igreja. Cheguei na igreja, ele pega o pregador, ele tinha uma mensagem, falei, não, a mensagem não é essa, a mensagem é essa, porque tem um filho meu que está precisando ouvir isso. E era eu. E ali, irmãos, eu fui restaurado, a minha fé voltou ao normal e nunca mais tive esse tipo de problema. E para encerrar o testemunho, que a história não termina por aí, eu saí da empresa, porque verdadeiramente o problema continuava, né? E peguei e comecei a trabalhar ali na garagem da minha mãe, vendendo hambúrguer, cachorro-quente, açaí, essas coisas, lanche, e comecei a estudar, fazer técnico em segurança do trabalho. Meus irmãos, logo assim que eu me formei, eu mal peguei o meu registro e já estava com uma entrevista de emprego. Demorou 1 ano e meio para me formar. Quando eu me formei, já tinha uma entrevista de emprego. Como uma pessoa que foi fazer o curso que eu fiz, um curso para poder trabalhar embarcado, no ramo do petróleo. E eu fiz, e eu falei para a pessoa, olha, ainda não peguei o meu registro de técnico de segurança do trabalho, vai sair semana que vem. Ela, ok. Quando você pegar o seu registro, vem e faz uma entrevista conosco. No dia que eu peguei o meu registro, praticamente fui lá fazer a entrevista. Cheguei lá com a minha carteira de trabalho, está aqui. Eu tenho o meu registro de técnico de segurança do trabalho. Muito bem, estamos precisando de um técnico de segurança do trabalho. O trabalho é esse. Você vai embarcar e vai trabalhar no navio. Irmãos, olha como Deus é poderoso. É assim. Para quem esperava carregar alguém, um executivo do petróleo, e agora eu é que seria o carregado. Eu não seria o motorista do executivo. Claro, também não fui executivo, mas tinha um motorista para me levar para o trabalho. E no trabalho que eu tinha a expectativa de ganhar 3 salários mínimos, depois, com o tempo, eu peguei experiência nesse ramo do petróleo, o salário já estava ali praticamente aos 5 salários mínimos. Era superior àquele que eu estava em expectativa como motorista executivo. Deus faz grandes coisas na nossa vida e a gente não sabe. A gente só enxerga o hoje. E o hoje atrapalha a gente enxergar que Deus conhece o futuro, conhece todas as coisas, sabe o melhor caminho, sabe as melhores coisas que tem para cada um de nós.
E fica aí esse testemunho como prova de que a fé ela é dinâmica, não é morta. A gente precisa crer que nós temos um Deus vivo, que cuida da nossa vida, cuida de nós nos mínimos detalhes, mesmo quando nós pensamos que Ele não está conosco. E Ele abre portas muito melhores do que nós sonhamos para nós mesmos. Ele conhece a nós muito mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Então, se eu estou falando para alguém que passou por esse processo ou está passando por esse processo, deixe o seu comentário aí no vídeo. Se o meu testemunho de alguma forma renovou a sua fé, trouxe esperança. Deixa eu ler aqui um versículo para sintetizar a nossa mensagem. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio de oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Mas, Joab, como é que eu vou orar a Deus se no meu estado justamente de depressão eu não quero saber de nada, nem de Deus? Mas, irmãos, meu querido, se você está assistindo esse vídeo por causa do tema, está dentro dessa situação, é nesse momento que você precisa clamar a Deus, suplicar a Ele. Existe um outro versículo que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Não é fora da igreja, não é longe de Deus, não é perdendo a fé que a gente vai conseguir resolver os nossos problemas. E esse é o meu testemunho. Se te serviu, amém. Foi para esse objetivo que eu gravei esse vídeo. Que Deus te abençoe. Nunca perca a fé, nunca perca a esperança em Deus. Eu jamais, a partir desse momento para frente, eu nunca mais perdi a fé em Deus. E sei que se eu me entristecer de alguma forma ou de outra por causa de alguns detalhes que a gente nunca sabe, a Deus eu nunca vou culpar. Já tive a experiência real de que Ele nada tem a ver com isso. E muito pelo contrário, Ele me ajudou na minha dificuldade, na minha angústia, na minha tristeza. E que Ele possa te ajudar também dentro do seu problema, das suas dificuldades. Não sei o que você está passando, mas tenho certeza que o Deus que me ajudou também pode te ajudar. Tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. Tchau, tchau.